Sempre que um código em C quebra, a comunidade de desenvolvimento quase que instantaneamente entra em uma obsessão com o jargão bem específico, o tal do comportamento indefinido, ou OBC. É super comum a gente focar na catástrofe inteira que rola depois que a tela congela, o sistema cai. Mas e se esse foco estiver no lugar errado esse tempo todo? Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desmistificar essas falhas de programas em C. Vamos desafiar aquela visão tradicional e mergulhar fundo na verdadeira anatomia de um crash. Quando a gente para analisar esse conceito de comportamento indefinido, dá para notar que o termo foca totalmente no que o sistema faz depois que o erro já aconteceu. E olha, focar só nas consequências de um crash faz com que as causas raízes e as nuances da falha passem completamente batidas. É literalmente como tentar entender um acidente de trânsito prestando atenção só no estado das ferragens, sabe? Sem investigar a velocidade do veículo ou como estava a pista lá no momento da batida inicial. E isso ilustra de um jeito brilhante a filosofia central do nosso material de origem. Pense o seguinte: tentar melhorar a segurança no trânsito só assustando os motoristas com multas pesadas ou prisão é muito menos eficaz do que, digamos, promover inspeções mecânicas regulares e exigir o uso do cinto de segurança. Na programação, a lógica é exatamente a mesma. A gente precisa promover a segurança estrutural do código e entender os parâmetros de execução. Isso é bem melhor do que só criar ferramentas punitivas ou viver com aquele medo constante de quando o código vai explodir. Então, para entender como os programas realmente quebram, a gente vai usar uma taxonomia bem direta. Vamos repensar a falha do programa, passar pelos atos incorretos, entender a degradação do estado, explorar os incidentes infelizes e, por fim, falar sobre a verificação e limpeza de erros. Basicamente, são 3 formas diferentes de falhar e uma estratégia super pragmática para limpar a bagunça. Para começar, o material propõe uma mudança de paradigma que é simplesmente essencial. A ideia é enquadrar a execução de um software não como uma sequência matemática fria e estéril, mas conceitualmente como um sistema de tráfego. Um sistema que é super dinâmico e com recursos severamente limitados. E olha que fascinante como as restrições do tráfego físico mapeiam perfeitamente para as restrições de quando estamos executando um código. Ambos são governáveis por múltiplos parâmetros, ambos enfrentam situações que mudam a cada milissegundo, consomem recursos escassos, tipo espaço e energia, e precisam equilibrar vários objetivos. Afinal, a gente sempre quer que o código seja super rápido, claro, mas ele também precisa ser seguro e ter um fluxo de dados limpo. Sob essa ótica, um código rodando é, na verdade, uma rodovia digital super complexa. E com essa rodovia em mente, a gente chega ao primeiro tipo de falha, os atos incorretos. Essas são aquelas violações diretas e localizadas. Trazendo para o mundo do trânsito, seria exatamente o equivalente a um motorista imprudente fazendo uma manobra ilegal e causando um acidente na mesma hora. Violações aritméticas, tipo tentar dividir por zero, são um exemplo clássico disso. Historicamente, diferentes plataformas lidam com essas operações perigosas de jeitos bem distintos. A mais comum era simplesmente dar o crash e pronto. Mas, em operações de ponto flutuante, algumas plataformas trazem mecanismos de segurança embutidos. A macro Infinity e o ambiente de exceção FE_div_by_0 funcionam basicamente como os freios ABS da matemática. Sem eles, o programa derrapa e bate na árvore de um jeito fatal. Com eles, o sistema reconhece a infração e tenta manter o carro na pista. Mas e quando a gente entra naquele vasto e temido território dos ponteiros e da memória? A linguagem C tem uma tipagem estrita, mas os ponteiros permitem meio que contornar essas regras, abrindo muito espaço para violações diretas. Aritmética fora dos limites, acesso a espaços não inicializados ou desreferenciar ponteiros nulos, essas são infrações pesadas. É tal e qual um motorista simplesmente ignorar uma placa de contramão. É uma ação isolada que corrompe a estabilidade na hora, gerando um dano localizado com consequências muitas vezes desastrosas. Só que nem todo desastre é fruto de uma ação isolada. E é aí que entra o nosso segundo pilar, a degradação gradual do estado do programa. Nesse cenário, nenhuma ação individual leva a culpa sozinha. O que acontece é que o ambiente de execução vai se deteriorando de forma gradual e sistêmica. Tem uma anedota bem famosa sobre uma ponte em Berlim que o autor usa e ela captura a essência disso com perfeição. Não é que haja um engarrafamento. O engarrafamento é o próprio tráfego. Todo mundo ali está contribuindo igualmente para a paralisação, simplesmente por existir naquele espaço sem fluir. Na programação, essa é, sem dúvida, a representação visual mais perfeita do que acontece com problemas como a recursão ilimitada. O grande ponto aqui é que a falta de condições claras de progresso esgota a capacidade natural do sistema.
Uma recursão ilimitada, sem uma condição de parada, fica constantemente empurrando novos contextos para a memória. Ela consome os recursos com tanta sede que a pilha, o famoso stack, simplesmente transborda. E se a gente tiver arrays de tamanho variável no meio da jogada, tentar estimar quando essa falha vai acontecer vira um verdadeiro pesadelo. É uma degradação silenciosa que derruba a via inteira sem que nenhum alarme dispare a tempo de evitar o pior. E claro, além da pilha, existem outros recursos supercríticos que também sofrem com essa degradação. Estamos falando de tabelas de strings, arquivos, contextos de threads e mutexes. A falha em chamar as funções de liberação correspondentes, tipo iniciar uma thread e esquecer de finalizar, ou abrir um arquivo e não fechar depois, faz com que esses recursos se acumulem. É como abandonar carros sem combustível no meio de uma rodovia lotada. Lentamente, a via vai sofrendo um estrangulamento até o sistema inteiro parar de responder. O que nos leva diretamente para o nosso terceiro pilar, os incidentes infelizes. E olha, essa é, de longe, a classe de falhas mais imprevisível, difícil de rastrear e perigosa na execução de qualquer código. Imagina partes do código completamente distantes e lógicas independentes colidindo violentamente, como carros em um cruzamento sem semáforo. A questão é que nenhum módulo do programa fez absolutamente nada de errado por conta própria. As trajetórias foram planejadas de forma independente e o código era, na teoria, super válido lá no isolamento dele. Mas a falta de visibilidade mútua no estado global fez com que essas partes se chocassem de forma trágica bem na hora da execução. Mas o que exatamente serve de catalisador para essas colisões catastróficas? Bom, pode ser uma degradação contínua, que ninguém está monitorando, a leitura e modificação simultâneas de um mesmo objeto e até subexpressões não sequenciadas. Sabe aquela tentativa de somar uma variável com o incremento dela mesma na mesma linha? Pois é. E quando envolvemos ponteiros, o cenário consegue ficar ainda pior, gerando verdadeiras condições de corrida. Fica bem claro que, sem um design e uma arquitetura muito cuidadosos, essas ações isoladas vão acabar se cruzando e destruindo todo o estado do sistema. O resultado? Aqueles crashes que parecem totalmente inexplicáveis. Ufa, mas felizmente tem luz no fim do túnel. Agora a gente vai focar em organizar esse caos, abordando a verificação e limpeza de erros. O grande objetivo aqui é explorar como lidar de forma sistemática com esses estados inevitáveis de falha. Como a gente faz a limpeza sem transformar o projeto em um labirinto ilegível de condições uma dentro da outra? Aqui entra uma técnica que envolve um comando super controverso na nossa comunidade, o GOTO. Apesar de todas as discussões acaloradas desde os anos 60, as regras pragmáticas apresentadas enquadram o GOTO como uma forma excepcionalmente limpa de rotear o fluxo de controle durante exceções, especialmente para a limpeza de memória. Se os rótulos de salto forem visíveis na função inteira, se o salto for sempre interno à mesma função e se nunca pular a inicialização de variáveis essenciais, o GOTO consegue centralizar a lógica de descarte de uma forma super elegante. Isso mantém o controle principal do código livre daquelas interrupções visuais constantes. Tendo percorrido toda essa jornada, desde o mito do comportamento indefinido até as táticas reais de limpeza de memória, a gente encerra com uma reflexão que é fundamental. Os programas que a comunidade desenvolve hoje estão realmente construídos para lidar de forma graciosa com os inevitáveis engarrafamentos da execução? O convite aqui é muito claro. A gente precisa olhar muito além daqueles relatórios superficiais de erro após o crash e reavaliar de verdade a estrutura e o design do código. Afinal de contas, a verdadeira maturidade em desenvolvimento não está apenas em conseguir desviar do trânsito, mas sim em projetar vias inteligentes, seguras e resilientes desde as fundações.